né? Hoje nosso assunto será sobre ansiedade, né? Com a psicanalista Vânia. Como a gente sabe, o Brasil é o primeiro aí em lugar das pessoas mais ansiosas, né? E estamos chegando aí, caminhando para mais um Setembro Amarelo, que não é um mês, né? Não é um mês que a gente diz que as pessoas estão mais ansiosas, mas foi um mês escolhido para que a gente debata mais sobre esse tema, converse mais um pouco. Então já vamos começar a falar. Isso. Agora estamos nos vendo. Boa noite. Agora sim. Boa noite, joia, graças a Deus. Que bom. Vânia, eu, em nome do Na Alma, né, do Estudo Na Alma, quero te agradecer por aceitar nosso convite, por estar aqui hoje com a gente. Né? Quando a gente pensou nessa ideia das lives e dos convidados, a gente pensou com muito carinho em todos, né? Que seria... A gente queria um bate-papo bem saudável para que as pessoas que estivessem assistindo fosse proveitoso, esclarecimento para eles, mas também a gente quer tá nos mostrando como profissionais, né? E aí, na nossa lista, eu pensei muito em você, né? A gente não conversa tanto profissionalmente, mas eu vejo seu trabalho, acompanho, né? Você é mais desinibida que eu aí nas redes sociais, gosto de ver. E aí eu quero que você comece se apresentando para nós aqui, para todas as pessoas que vão ver a live. Eu gosto que me chama de Vânia, né? E o meu nome é Vânia Miranda, lá no Instagram. E eu sou psicanalista, né? A gente atua mais na área mesmo de ansiedade. Eu escolhi essa área, parece que tá um pouco, tá paradinha aqui, arrumou. Eu escolhi essa área da ansiedade porque, na verdade, muitas pessoas hoje, a base, né, está sendo essa. A gente está num mundo ansioso, né? E assim, muitas pessoas até acham também que às vezes é só ansiedade e às vezes não. Mas a partir daí, quando ele vem pra gente, aí a gente consegue, às vezes, ajudar essa pessoa a resolver aquilo que aquele conteúdo que ele veio trazendo ali, né, com essa demanda toda. E às vezes não era somente ansiedade. Mas por isso que eu coloquei ansiedade, porque as pessoas vêm, porque esse é mais rápido dela conseguir saber, né? Detectar que ela tem ansiedade, porque hoje o conhecimento ele foi além. Sim. Então, eu acho bom, porque hoje já tem muito conhecimento. Na minha época, quando eu tinha 17 anos, eu tive a matéria de psicologia dentro, né, do meu ensino. E eu me lembro que era só para um tipo de ensino, que era propedêutico, na época. Não, propedêutico? Magistério. Então, eu só fui conhecer que chamava psicologia, que era sobre a mente, o estudo da mente, né? Mas até aí eu não sabia o que era. E eu passei a gostar muito nessa época. Já aprendi, eu falei assim, não, agora eu já sei, eu gosto muito da psicologia. Eu tirava notas muito boas da psicologia. E assim, eu escolhi essa área ultimamente porque no Instagram também você precisa ter um nicho para que chame algum tipo de pessoa, né? A gente sabe que hoje no Instagram você tem, você deve estudar fazer várias abordagens, mas você deve escolher uma. Aí eu achei interessante. Então hoje eu me especializei também em ansiedade, porque eu achei necessário. Sim. E já é uma coisa que eu também já sofri. E é como a gente sabe, né? Na psicanálise mesmo, a gente sabe muito disso, que aquilo que a gente é curado, a gente ajuda outras pessoas também a ver a forma que a gente viu para melhorar e sair, né, daquela visão, vamos dizer assim. Então, eu gostei muito da psicanálise também, mas não deixo também de estudar TCC. Eu estudo de tudo um pouquinho, porque eu acho que em várias. Não tem
não tem somente uma abordagem que vai ajudar ali o meu paciente, né? Então, assim, dependendo, a gente vai ter que colocar ali uma técnica de TCC. Dependendo, a gente vai ter que colocar ali uma técnica de psicanálise. E tem os momentos certos. Até porque também eu acho interessante assim que as pessoas elas vão ali que já tem mesmo aquele negócio, né, da psicanálise que a gente estuda, que é a negação. Sim. E a negação, ela vem em muitos pacientes com negação, porque ele não quer aprofundar ali. Então, nesse paciente, às vezes, se ele não quer aprofundar de jeito nenhum, não vai adiantar você continuar a terapia, porque não vai ter uma resposta boa, né? Então, e a gente vai lá para a área do TCC um pouquinho. A gente vai na área também da sistêmica, porque eu acho bonita a sistêmica também. Só que não todo. Eu não uso sistêmica como ela é lá, mesmo muita gente se forma, não. Mas eu acho muito bonita alguma parte da sistêmica, que também faz junção ali, eu acho que com a psicanálise, né? Então, essa abordagem da psicanálise também ajuda um pouquinho. Então, não vou seguir uma linha, eu não sigo uma linha somente da psicanálise, mas eu gosto de aprofundar ali com aquele cliente na psicanálise, na verdade, porque eu acho que quando você começa a entender a origem, né, a raiz ali do problema, a psicanálise ela ajuda muito. Sim. A gente, dentro do Estudo na Alma, a gente tem esse pensamento, né? A gente trabalha nas terapias psicodinâmicas, até porque a psicanálise pura, né? Hoje em dia é muito complicado a gente trabalhar, porque as pessoas estão ansiosas, não só no sentido da ansiedade, transtorno de ansiedade, por um resultado, né? Então é quase impossível hoje você pegar um paciente, ele chega para você em crise, e naquele momento da crise a gente precisa sim ir lá buscar umas técnicas do TCC, porque a gente precisa trazer aquele paciente primeiro, né, para um equilíbrio, para que depois a gente possa aprofundar dentro da psicanálise, né? A gente fala, e você falando aí da cura, né? Na psicanálise a gente já vê isso, né? A gente eu tinha um professor que sempre falava, a gente se cura nos nossos pacientes. E muitas vezes os pacientes se curam na nossa cura, assim como você trouxe, né? E é muito importante isso. E essa questão da ansiedade hoje, como você trouxe, quando a gente, qualquer pessoa, quando você vai conversar com ela, você vai detectar ali de imediato, você já vai olhar e vai ver traços da ansiedade. Pois estamos vivendo um mundo ansioso, onde as pessoas têm pressa. Pressa do conquistar, pressa do fazer, pressa do ser, né? E aí, nisso, a pessoa chega pra gente, tem hora que eu olho assim para a pessoa, ela chega, eu falo assim, peraí, calma, respira. Vamos respirar, vamos aprender a respirar, calma, né? E aí, às vezes, é mãe, chega com o filho desesperado, eu respira, né? E é isso que a gente tem visto muito. E quando você fala do nicho que você definiu, né, trabalhar com ansiedade, você determinou idade também? Você trabalha com criança, jovem, adolescente, ou você focou mais no jovem adulto? Eu trabalho a partir de 12 anos, Isso. porque, assim, como eu não me especializei em criança também, mais de 12 anos dá para você começar a trabalhar com esse adolescente, né? E quando eu trabalho com adolescente, eu também gosto de pelo menos uma sessão com a mãe, porque a gente sabe que não veio do nada esse adolescente dessa forma, né? Então, se a gente conseguir falar um pouco com a mãe, dar uma visão para que ela entenda, porque assim nós falamos hoje, nós somos profissionais, mas também nós já tivemos momentos, né? Eu, pelo menos, já tive muitos momentos que eu errei lá atrás. E Sim. eu não sabia, porque eu estava trazendo, eu trouxe uma dinâmica da minha família. Foi aquilo que eu aprendi como certo, né? Falar até certas palavras que eu falo hoje ainda, erradas, foi que eu trouxe de lá, né, da dinâmica da minha família, da cultura da minha família, né? Então tem muitas coisas trazidas de lá, do ambiente que eu vivi, que eu trouxe para meus filhos, né? Sem perceber, eu coloquei também algumas coisas para que eles fizessem sem eu perceber, inconscientemente talvez, né? Vamos dizer assim. Não foi exatamente com uma
um objetivo, né? Mas foi assim, claro que não no meu objetivo de ser a melhor mãe, Sim. né? Então eu falo hoje, não adianta, porque já chegaram pessoas, eu então atendo adolescentes e já chegaram mães para falar comigo. E depois que trouxe o filho adolescente para o atendimento, aí eu chamei ela. Eu não vou falar ali o que se passou, porque a gente sabe que tem, né, toda uma. A gente tem que ter aquele. Me passou na mente. A gente não pode falar ali tudo do paciente, né? Nossa Mas ética eu preciso profissional do sigilo, né? ir pro. Mas aí eu tenho que ver como que é essa mãe também, para me ajudar ela. Porque quando eu ajudo ela a entender que às vezes é por isso que o filho está ansioso, veio de certas coisas ali, certos hábitos, por exemplo, né? E aí você já consegue fazer com que aquela mãe, mesmo que ela não aceite, mas ela vai passar a observar isso, né? Sim. E para você ressignificar, que a gente usa muito na psicanálise isso, com um adolescente que às vezes veio de um lar disfuncional, não é fácil para ele compreender. Ele está no começo da vida. Então, assim, ele não vai entender. Ele só vai pensar: minha mãe é ruim, meu pai é ruim. E ele não vai compreender o que está acontecendo ali por trás. Então, assim, eu gosto de atender adolescentes também. Os adolescentes hoje, eles enfrentam muitos abusos, bullying na escola, tem muito isso. Hoje, também, os nossos adolescentes, eu acredito que eles não estão conseguindo, com tantas informações, né? Hoje, eles não estão conseguindo, às vezes, até pensar direito, na verdade. Eles Filtrar, vêm né? ali por impulso, Filtrar. Precisa- não conseguem filtrar. E naquele impulso ali, é bullying na escola, às vezes se sente, já vem com questão de inferioridade dessa baixa autoestima, né? E já de muito tempo, vai ser mais difícil ainda para esse adolescente estar se adaptando ali com as outras pessoas. Hoje o adolescente começou muito a falar ali na internet, e estar ligado ali e preenche o dia dele. Sim. Então, assim, eu gosto de atendo adolescente, atendo mulheres, homens. O meu público mais é mulheres mesmo, adultas, né? Mas eu atendo também homens. E quando o homem vem buscar a terapia, ele tem muito resultado. Agora, Sim. quando a mulher está inserindo o homem na terapia, pode ser que ele tenha muito resultado também, mas pode ser que não, né? Porque ele às vezes não vai se sentir à vontade, não vai estar ali por causa da esposa. Eu sempre pergunto, quando eu vou atender um homem, você está aqui, sua esposa procurou o atendimento, mas você está aqui, você quer o atendimento também ou você está aqui somente porque ela pediu? Porque isso faz uma grande diferença, Mas, né? A gente sabe disso. Para ele poder também, porque ainda mais que o homem, ele não gosta de falar que está lá por causa da esposa. Aí quando ele sim. afirma para você, não, eu estou aqui, isso reafirma mais para dentro dele que realmente é ele que está buscando, ele está precisando mesmo. E quando ele entende isso, aí já começa a ficar melhor, né? Eu Mas eu não gosto sei de atender muito. se vem da cultura, como você colocou aí, que a gente vai sendo formado por tudo aquilo que a gente vai vivendo, né? Com a nossa família, vivenciando, com as pessoas próximas a nós. Mas eu não sei se a cobrança em cima de nós mulheres ela é maior, né? Nos é cobrado e colocado muito mais coisas, porque o homem, quando ele vem para o processo terapêutico, como você colocou, é uma entrega e é tão rápido a gente ver o resultado. E a mulher, às vezes, é como se a gente entrasse junto com ela no labirinto, né? Que a gente tem que ir trilhando, né? Procurando o caminho certo da saída, né? Para ela. Eu sempre falo para meus pacientes que a cura está numa porta aberta. E onde é que está a sua porta aberta? E vamos buscar, né? E aí eu vejo que os homens têm mais essa facilidade. E como você colocou, a respeito de adolescentes, né? Colocando aí assunto de mães. Eu sempre gosto da colocação de Winnicott, que a gente precisa de mães suficientemente boas. Não a mãe perfeita e não a mãe imperfeita, mas uma mãe suficientemente boa. E vejo, às vezes, colegas profissionais que, quando têm filhos,
A gente trabalha com criança, né? Nosso foco na alma, a gente tem criança, adolescente, jovem adulto. Nós somos 3 profissionais que vamos pegando ali, né? Tem um que só atende criança e adolescente, um atende adolescente e jovem adulto. Então, eu vejo assim, o sofrimento por querer ser aquela mãe 100%. E às vezes eu falo para as mães dos meus adolescentes, se você conseguir colocar em prática 30% daquilo que é o desejo do seu coração como mãe, você está fazendo um ótimo trabalho, né? Porque as mães vêm muito ansiosas para nós, né? Eu acredito que a mulher, ela tem mais essa, talvez por essa cobrança de ser muito perfeita, de dar conta de tudo, de ser mãe, de ser profissional, de ser dona de casa, de ser esposa. No meio de tudo isso, eu acho que ela vem com mais facilidade para a terapia, mas entrar no processo para ela demanda um tempo maior. E o homem não, ele demora a vir, mas quando ele vem, a entrega dele é maior. É verdade. Não, e a mulher, realmente, como você disse, a mulher, ainda mais a mulher de hoje, né? A mulher de hoje, muitas pessoas falam assim, parece que hoje o dia é pequeno. Mas não é que, é porque é muitas coisas para fazer. Tem mulheres aí que, na verdade, até elas começam a tomar conta do homem. E muitas vezes vem para terapia com esse problema, né? Por quê? Tomar conta do homem, não. Tomar conta das atividades que o homem faz, ela também quer fazer. Né? E ela também não entende ali, ela vai fazendo porque às vezes ela é uma ansiosa que não gosta de esperar. Dependendo do tipo de temperamento desse marido e o do dela, ela não vai conseguir esperar. Ela vai ter ansiedade, porque só dela pensar assim que não fez ainda, ela vai lá e faz, né? Ela acha que isso é o que deve ser feito. E aí ela vem com essa ansiedade também. Mas a mulher hoje, o homem vai trabalhar e a mulher às vezes vai também. Mas mesmo assim, a mulher que fica às vezes pagando uma conta, preocupada com a conta, preocupada com a alimentação dos filhos, né? Preocupada como que o filho está nessa escola, começa a se cobrar tanto, se culpar, porque não está conseguindo que o filho tenha notas boas. O filho está com dificuldade na escola, ela não tem tempo. Várias situações, mas na verdade a gente sabe que isso está mais, como você disse, está mais sobre ela, se ela conseguir fazer pelo menos os 30%, né, de sentar, entender isso, mas não é fácil. Eu sempre falo, principalmente para que pessoa que trabalha muito e não tem tempo. Por quê? Ele está ali só fazendo as coisas do dia a dia e tal, mas ele nunca vai ter o tempo de chegar aqui, por exemplo, numa live dessa aqui e entender. Por exemplo, eu estou falando hoje sobre filhos. Eu vou assistir porque eu estou com dificuldade com meu filho. Não, isso não tenho paciência. E aí vai deixando essa questão de procurar entender, de procurar conhecimento, que já levaria ela pelo menos uns 10% aí. Não, nem 10, né? Eu colocava uns 20% dela entender certos tipos de coisa, porque hoje tem muitas pessoas ensinando sobre isso. Sim. A Santana Rosnetti, eu acho que ela era seguidora sua, estava aqui, ela colocou, né, que você é um anjo, e ela colocou, né, que nós mulheres nos preocupamos muito, somos sobrecarregadas. E aí, Rosnetti, eu quero falar para você, que eu gosto muito de analogias, né? E eu venho da minha infância, eu comecei assistindo as princesas, né? Todas as princesas, Branca de Neve, a Bela Adormecida, a Cinderela, a gente vem do mundo de princesas. E aí chegou um tempo que começou a vir as guerreiras. Era She-Ra, era Diana e várias outras guerreiras, e as Amazonas. E a mulher, ela foi ocupando muito esse lugar de guerreira e foi se criando a imagem da mulher guerreira. E a mulher tem que ser guerreira e eu preciso ser, e eu preciso dar conta. Nossa, aquela mulher é fantástica, ela consegue isso, ela consegue fazer aquilo, ela consegue fazer... E foi se idolatrando essa imagem da mulher guerreira. E aí foi se vendo as mulheres adoecerem, né? Adoecerem por esse excesso de cobrança. E olha que a gente começou a falar de ansiedade, já estamos aqui na culpa que tá tudo, né? Tudo muito junto. E essa questão dessa mulher que precisa dar conta e eu preciso dar, que foi sufocando nós mulheres, né?
E aí vem mais uma vez 30%, gente. Eu nem falo 50%, porque precisa haver um equilíbrio, né? Precisa haver um equilíbrio. Eu preciso ter aquele momento que eu falo, peraí, agora isso aqui não é comigo, é com meu marido, é com meu filho. Não, eu preciso contratar alguém para vir fazer isso aqui para mim, porque eu não vou fazer. Eu até dou conta, mas eu não consigo, porque eu tenho muita coisa já para fazer, né? E eu acho que o ser humano está muito nessa questão de dar prazo para as suas conquistas. Não que a gente tem que se acomodar, tem que querer sim fazer, tem que sonhar, tem que desejar, tem que planejar, ter objetivos de vida. Mas a pessoa está assim, fulano já está em tal degrau, fulano já subiu 10 degraus, eu estou no terceiro, eu preciso correr para alcançá-lo. Né? E as pessoas não estão aprendendo, isso é para homens, mulheres, crianças, adolescentes, a respeitar seu tempo. Né? O meu tempo, eu preciso. Hoje, eu fui trabalhar de manhã, quando eu voltei, eu falei, eu preciso de meia hora. Né? Eu preciso. E aí? Ah, tem louça para lavar? Tem isso? Tem, mas eu preciso de meia hora. Almocei e fui descansar meia hora. Né? E muitas vezes a gente abre mão de si para não abrir mão de responsabilidades. Eu não posso deixar chegar alguém na minha casa, minha louça está suja. Eu não posso, vai chegar alguém na minha casa e está bagunçado, tem brinquedos para arrumar. A preocupação muito com o outro, com a visão do outro em cima de si e com a visão que eu tenho do outro. E eu esqueço de olhar para dentro de mim. Não sei se essa é a ideia que você também vê, né, como profissional, nas pessoas que chegam. Elas estão muito com essa visão. Ah, porque fulano já fez. Ah, porque falam que eu tenho que fazer. E você? O que você acha que você tem que fazer? Isso mesmo. Realmente a comparação hoje, esse negócio, eu sempre falo também das mulheres, porque elas estão. Muitas mulheres por aí têm uma visão, por exemplo, da mulher empoderada, né? Isso. Da mulher posicionada de uma forma que não é a mulher que é o certo, assim. Não é dessa forma, esse empoderamento, esse posicionamento dessa mulher, porque se ela posicionar de uma maneira simples, mas uma maneira correta ali, não precisa mais, porque é o que Deus deixou para essa mulher mesmo, posicionar da forma que ela tem que ser. Só porque hoje o mundo está exigindo, assim, para uma mulher ser bem posicionada, ser uma mulher empoderada, para ela ser aquele mulherão que vai arrasar, que não sei o quê, ela tem que fazer muitas coisas para acompanhar essas outras mulheres. Essas mulheres que estão crescendo, ela tem que ir lá e fazer também, né? Porque usa uma roupa assim, eu também tenho que usar, porque eu vou me sentir empoderada. Mas, na verdade, quando passa um tempo ali que essa pessoa acha que a autoestima dela, por exemplo, estando em dias, em questão da autoestima, sim, em questão de vestir bem, em questão da sua beleza, mas, às vezes, a autoestima interior, que é a principal, que está aqui, que é como ela pensa dela, porque já que ela não está, assim, para ela estar bem com ela mesma, ela precisa ser essa mulher que tem esse padrão, que está se comparando com outras pessoas, se ela tem que ser lá, ela já não está bem. Ela já não está bem, ela já está mostrando que ela precisa de ela precisa de alguém que instrua ela para que ela. Porque quando ela chegar a ficar mais velha, por exemplo, a beleza vai acabando, a beleza exterior. Aí é o momento que você tem que ter a beleza interior. Eu tenho a bisavó do meu esposo, a avó dele. Ela fala assim, acho muito bonito assim, o jeito que ela fala. Ela tem uma frase: Ah, minha filha, quem muito não se enfeita, por si se enjeita. Então, ela é uma pessoa simples, ela sempre estava bem arrumadinha e tal, mas é uma pessoa que humilde, né? E essa frase tem muito sentido. Eu guardei ela para mim. Falei, nossa, é um exemplo, porque as pessoas mais velhas que nós, eles têm muitas coisas a nos ensinar, Sim. né? E então quem não se arruma nem o básico ali, ele está se rejeitando. E essa pessoa ele está se sentindo rejeitado também. Mas se ele quer se sentir uma pessoa que vai ter importância para outras pessoas como ele gostaria, ele tem expectativas ali, né? Se ele quer ter um resultado dessas expectativas, a primeira coisa que essa pessoa tem que fazer, eu vou levantar hoje como se eu fosse sair de casa.
Eu vou ficar na minha casa, mas é como se eu fosse sair de casa. Vou arrumar a minha casa como se fosse chegar alguém aqui hoje, porque eu também mereço uma casa limpa, cheirosa, né? Então, olha só da mulher pegar o que ela precisa fazer, o marido vai chegar. Que reclamação que esse marido vai fazer para essa mulher? Ele vai olhar ela com os olhos diferentes. Já é um bom começo, né? Para você partir daí. Mas tá, aqui é assim, sabe? Assim, o assunto, eu tenho essa mania mesmo, quando tá em live. A gente está falando um assunto, já vai para outro, para outro, Com para outro. certeza. Mas é a dinâmica. A gente quer falar com as mulheres aqui, então é por isso que eu estou falando aqui hoje. Mas essa questão de a mulher ser posicionada, como a gente estava falando, e ter essa demanda toda, porque hoje as mulheres, elas não somente se cobram, mas as pessoas, a sociedade cobra dessa mulher também, né? Então ela tem a religião, ela tem os filhos, o esposo, ela ainda tem os familiares, porque ela não pode esquecer da mãe, às vezes ela precisa de cuidar da mãe, do pai. Aí ela vem, várias questões, né? Aí vem a questão, a demanda ali dos filhos, porque ela ainda tem que resolver os problemas dos filhos, porque eles são menores, não consegue resolver ainda. Não é somente ali dentro da casa, ela ainda tem que levar esses filhos para, tiver o que fazer, ela tem que levar. E é como você falou, hoje a gente não para, as mulheres de hoje não têm a consciência de falar assim, peraí, eu tenho o direito de ficar aqui 5 minutos, meia hora, ficar quietinha. Porque às vezes vem lá de um lar também que foi acostumada a mãe, né? Vendo a mãe sempre fazendo e mandando, não, mulher não fica quieta. Aí já vem as crenças também. Mulher não pode ficar quieta. Mulher tem que trabalhar, mulher não pode ser preguiçosa. Se você sentar um pouquinho, não, né? Aí então ela acostumou com isso e agora ela traz para a vida adulta e continua sendo e vai falar para os filhos dela ter também, se ela não entender que ela precisa de respirar um pouco, ela está estressada, ela tem direito também de estar estressada. Sim. Nós temos estresse, é natural, nós temos ansiedade, é natural. Todos nós temos ansiedade, né? Então, por isso que eu trabalhei com ansiedade também, porque olha, Mara, não sei se você vê, mas tem muita gente também que considera que ele está ansioso, está com até o transtorno de ansiedade, e na verdade não, né? E na verdade não, porque a ansiedade, você deve receber pessoas assim também, porque a ansiedade, ela é natural, a gente já vê de fábrica. E até É uma emoção. em certos pontos, né? Porque se eu não tenho ansiedade, se eu não tenho ansiedade, eu queria usar até uma palavra que a gente costuma usar na igreja, né? Porque, como você é cristã, a gente costuma usar que a pessoa tem que ter. Esqueci agora a palavra, me fugiu, mas essa ansiedade, a ansiedade saudável, né? Eu não me movimento, eu não vou fazer nada, tá tudo bem, tá tudo bem, a cobra tá vindo me ficar, tá tudo bem. Amanhã, vai cortar minha água, minha energia amanhã, tá tudo bem. Não, a gente tem que ter esse desejo saudável de querer progredir, de querer fazer, de querer agir, né? Também. Desse jeito mesmo, a Rosinete está falando aqui, ó, eu tenho vergonha de falar que sinto ansiedade, as pessoas têm preconceito. Realmente, ainda tem muitas pessoas que têm ansiedade, mas assim, o que acontece? A ansiedade é porque as pessoas não sabem que a ansiedade em si, é a ansiedade boa, ela é como você falou, não prejudica. Você precisa dela para você levantar e falar, nossa, eu tô ansiosa, eu preciso de acabar com essas vazias sujas aqui. Outra hora, se for no trabalho, eu preciso de acabar com essa papelada que está na minha frente e eu preciso da ansiedade para mim ter ação sobre isso, né? Ter um interesse de ter uma atitude ali que leva você a ter uma ação específica. A ansiedade é ruim? Existe ansiedade ruim, e que é aquela que vai te trazer o transtorno mesmo, tudo que você não está conseguindo fazer as coisas, né? Ela está te prejudicando, por exemplo, no seu trabalho, você não está conseguindo falar com o seu chefe, porque você tem crise de ansiedade para falar com ele. Você está em casa, você tem crise de ansiedade, às vezes você não sabe por que tem que ser avaliado também, porque às vezes é uma questão emocional, uma questão que ela não foi ainda descoberta por você, você não percebeu. Às vezes algum trauma, alguma coisa que te gerou um sofrimento emocional, às vezes um tempo atrás, quando você era criança, ou às vezes agora, na sua vida adulta. E aí quando você não entende isso,
você, no seu dia a dia, às vezes você vai ter os gatilhos ali que vai ser acionados, né? E você vai começar com os pensamentos ali que é próprio da pessoa que já está nessa crise. É uma pessoa, eu sempre falo assim, ó, a pessoa está, como é que eu falo? Ela virou, ela virou ali, é como que, vamos supor, ela virasse para cima e ali o cérebro dela pensasse só daquele jeito, daquela forma. Então, assim, para que vem o profissional? Para ele ajudar essa pessoa a entender os seus pensamentos, suas emoções, para que ela fale, ah, então é isso. Quando ela entende, é a mesma coisa quando você tem uma gastrite e você entende que você não pode tomar café mais. E você vai começar a entender que o café faz mal, né? Ah, o café faz mal. Agora eu entendi por que ele faz mal. Aí você vai entender sobre você. E quando você Sim, entende isso, já é é uma boa, sempre né? é a pessoa pensar, não, é sobre você, é sobre mim, isso é sobre mim. E a menina falou aqui, né, que a ansiedade, né, a ansiedade, o transtorno de ansiedade é uma coisa que paralisa. Sim, porque o que é uma crise de ansiedade? É aquele excesso, né, de futuro. Nossa, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer tal coisa, eu preciso isso. Mas você fica no pensamento de preciso fazer, mas não consegue se movimentar a fazer, né? Então vamos lá, eu preciso respirar, olha, eu preciso fazer primeiro isso, depois aquilo. E uma coisa que eu sempre falo para os meus pacientes, principalmente as mulheres. Eu estava acompanhando uma paciente esse tempo atrás, e ela trouxe para mim, assim, eu percebia que todos os dias da sessão ela estava com o cabelo molhado. Aí um dia ela falou, sempre no dia da minha sessão com você, eu busco fazer um momento meu. Eu faço skincare, hidrato o cabelo, faço isso, me cuido. Me cuido totalmente para viver esse momento da terapia dela à tarde. Aí eu falei, e os outros dias? Não, os outros dias eu não faço nada. Aí eu falei, que tal a gente dividir esse dia intenso de autocuidado por meia hora de autocuidado todos os dias, né? A Rosinete colocou aqui também, tem que ter essa dificuldade de se cuidar. Que tal a gente começar de meia hora, né? Todo dia. Nem que eu tenha que acordar um pouquinho mais cedo, essa meia hora mais cedo, para tomar aquele banho mais gostoso, para passar um hidratante, para passar um filtro solar, passar um batom, né? Uma coisa mais simples. Que tal dividir? Então, geralmente, quando a pessoa vem com essas coisas da ansiedade, talvez uma ansiedade desregulada e não uma crise total de ansiedade, a gente vai trabalhar também essa questão da regulação, da autorregulação. Nossa, eu tenho 10 coisas para fazer. Peraí, então vamos elencar aí do principal até o menos importante. Vamos colocar o que precisa ser feito hoje, o que pode ser amanhã. Vamos organizar, né? Quase uma psicoeducação, né? Porque o transtorno de ansiedade, ele vem, muitas vezes, uma falta de algo que foi causado lá na infância, adolescente, que gerou uma falta, que essa falta precisa ser suprida, e eu não consigo suprir, e aí eu não consigo respirar, e eu tenho palpitação, e meu coração dói, e eu não sei o que eu faço, eu vou morrer, né? Digo sempre, você não vai morrer. A gente sempre fala, você não vai morrer. Relaxa, calma, respira e vamos lá, vamos devagar descobrir onde é que está esse buraco, está precisando de um cimentinho aí. Mas quando é uma falta de regulação que tem gerado essa ansiedade, a gente vai trabalhar a psicoeducação. E aí onde entra o TCC trabalha muito melhor do que a psicanálise. E a gente tem, ainda bem que hoje, graças a Deus, né, estão se unindo muito, não tem mais tanta aquela separação, bloco, eu sou psicanalista, eu sou junguiana, eu sou TCC, eu sou behaviorista e eu sou sistêmico. Não, hoje a gente consegue, né, trazer coisas e ajudar aquela pessoa naquele momento. E aí sim, depois, vamos lá entrar no processo analítico. Está disposto a deitar no divã? Está disposto a mergulhar dentro de si? Né? Porque a psicanálise, ela nos leva a mergulhar dentro de si. Né? E aí é muito... Primeiro, acho que a nossa visão como profissional é identificar o que essa pessoa está precisando agora, nesse momento. É psicoeducação, é um apoio,
que é, né? E aí a gente tem identificar qual é a posição, né, que o nosso paciente está buscando em nós, para que a gente enxergue também se é para mim, se é para outro colega. Como você falou, agora eu defini meu nicho. Né? Eu encontrei nisso uma coisa que eu gosto de trabalhar e me especializei nisso. Isso, é isso mesmo. É porque quando você define um nicho, né? Pelo Instagram, por exemplo, principalmente, a gente sabe que tem que definir, porque hoje tem muita gente que não sabe realmente o que o psicanalista faz. Para você que é psicólogo, é mais fácil, né? Porque eles já conhecem, é mais conhecido. Mas quando fala psicanalista, eles pensam assim, psiquiatra, mais ou menos isso, né? Tem muita gente que pensa aí, fala, Vânia, mas o que é que você faz? Isso. Você é psicanalista, o que você faz, né? Aí eu já falo logo, não, é igual psicólogo, as pessoas perguntam, é como psicólogo, né? Eu falo, olha, é parecido, trata de saúde mental, muda um pouco a abordagem, né? A gente muda, mas a abordagem é sempre em benefício da sua saúde mental, daquilo que você traz. É porque, na verdade, é uma coisa que ainda não é clara, né? O psicólogo, né? A gente vai lá, faz uma faculdade, faz um psicólogo. E ali dentro da faculdade mesmo, muitas vezes, que for o meu caso, a gente define em qual abordagem a gente quer trabalhar. Por exemplo, na alma a gente tem junguianas e tem eu, psicanalista. Eu também sou psicanalista. Eu atendo pela abordagem psicanalítica, né? A minha especialização é em psicanálise. Eu sou psicóloga especializada em psicanálise, né? E aí, então, às vezes, e aí a gente tem psicólogos especializados em TCC. Então, aí dentro da abordagem que eu escolho trabalhar como psicólogo, eu vou estudar, né, os teóricos, né, a base para atender dentro daquele viés. Por exemplo, né, para quem tem dúvida. Ah, se eu tenho uma criança, TOD, TDAH, dislalia, né, descalculia, e todas as dias, né, e vamos lá para a dislexia, que engloba todas, muitas vezes é mais fácil ir para TCC, né, vou conseguir resultados melhores, mais rápido, né, as técnicas do TCC ajudam muito. Não, eu tenho uma ferida, né, narcísica, uma ferida da minha infância, algo que me traz muito problema hoje, que não me deixa deslanchar, que não me deixa crescer, que eu não consigo avançar. Aí a gente já vai mais para psicodinâmicas, como os junguianos e as psicanalistas, tanto psicólogos como psicanalistas, como você, né? E aí é assim, né, que as pessoas não conhecem muito. Quando fala assim, eu preciso de um psicólogo, a gente recebe 1000 ligações por dia. Eu tô dando psicóloga, aí eu falo, eu vou te indicar fulano. Aí fala, mas você... Não, essa pessoa vai trabalhar melhor nessa questão. Né? Assim como você escolheu. Não, mas eu trabalho com ansiedade. Então, eu sei que quando chega alguém para mim, que às vezes é por falta de processo de transferência mesmo, porque existe isso também. Às vezes você vai trabalhar bem com uma pessoa e ela não vai se dar bem comigo. Às vezes eu estou com um paciente que não dá bem comigo, eu falo, olha, vamos tentar com a psicanalista Vânia, vamos tentar nós temos na nossa igreja, né, o Edilson, a Ruth, vamos tentar com outro, né? Às vezes, como vem homem me procurar, eu atendo homens e gosto, mas assim, dependendo da faixa etária, hoje, como a gente tem o Edilson na igreja que é jovem, né? Um psicólogo jovem, eu gosto de passar para ele. Ah, tem algumas meninas eu gosto de mandar para a Ruth. Ah, agora com você, ansiedade, ó, vamos lá. Porque a gente tem que entender também, porque às vezes o que falta, né, de entendimento. Eu vi a menina colocou a questão de financeiro, que é um diferencial, né, que às vezes a pessoa fala assim, eu não consigo. Primeira pergunta, né, quanto que custa? Eu acho que você responde isso também, quanto custa? Né? Para nós, não custa nada, né? Para nós, o valor que a gente recebe perto das horas de estudo que a gente tem que ter, e talvez por isso a gente tem que definir um nicho, do nosso investimento mais, digamos, um investimento de estudo, ele é maior do que o tempo que a gente passa com o nosso paciente, né? Então, o valor para nós, ele é quase que simbólico. É como se fosse o bônus do nosso ônus, que não é fácil.
É verdade. Sobre os valores, realmente é uma questão também que hoje as pessoas, elas assim, elas não entendem. Quando a pessoa já fez uma terapia, é mais fácil. Mas ela, imagina só, ela está sentindo uma dor, ela está sentindo uma angústia no peito. Vou falar alguns sintomas da ansiedade. Sintomas físicos. Aquela dor no peito, aquela dor de cabeça, enxaqueca que nunca para. Ela já foi nos médicos, já parou de tomar leite, já parou de tomar não sei o quê. E não para essa dor de cabeça. Ela já foi no médico, já viu, fez exame do coração, tá tudo certo. Não é o coração. Essa dor no braço, que ela preocupou pensando que seria ali um problema do coração, também não é. Então, hoje tem muitos médicos que já falam, né? Olha, isso que você está sentindo é ansiedade, você tem que ir no psicólogo, no psiquiatra para te ajudar. Só que essa pessoa não entende que isso poderia ajudar muito ela. Porque ela pensa assim, não, coisa da mente, ela não está sentindo aqui uma dor na cabeça. Às vezes, quando está sentindo a dor de cabeça, mesmo assim, essa pessoa também não se toca que é coisa da mente. A sua mente, ela está assim como, vamos dizer, ela está explodindo de tantas informações, de tantas coisas, e aí você começa o quê? Ter somatização, somatizar no seu corpo, é dor no corpo o tempo todo, é uma diarreia, por exemplo, dores, muitas dores mesmo pelo corpo, começa a ter problemas no estômago, às vezes uma gastrite, não tem aquela gastrite nervosa. Hoje as pessoas já entendem melhor que existe a gastrite nervosa porque a sua mente está nervosa. Sua mente está causando alguma coisa lá na mente que está causando essa gastrite nervosa. Mas agora só tem a gastrite nervosa até hoje para a pessoa assim, comprovar que realmente veio das turbulências da mente dele. Então, nossa mente está aqui, mas de repente eu estou pensando em várias coisas. Os pensamentos excessivos, pensamentos negativos. Intrusivo, killer, são vários tipos de pensamento que vão vir, e o que a boca cala, né? e o que a boca cala, o corpo fala. O corpo fala. E enquanto essa pessoa não derrama, claro que ele não tem que derramar em qualquer pessoa, tem que derramar numa pessoa certa, né? Uma pessoa que vai entender o problema, que é estudado para isso. Eu sempre falo, porque às vezes o que acontece? Ah, eu vou numa amiga ali e vou lá contar o meu problema para ela. Ou então vou lá na internet e vou procurar. Tudo bem, é bom, mas isso é uma coisa que você vai procurar, vai te ajudar um pouquinho, mas você não vai encontrar o que que realmente está acontecendo por trás de tudo isso, dessas dinâmicas da sua vida aí, essa questão, a raiz, vamos dizer, eu gosto de falar da raiz, né? Porque se a raiz da sua plantinha, ela está ali bem, não está sufocada, está bem tratada, você que é a árvore, ela vai produzir frutos bons, ela não vai produzir frutos podres, né? Que é o que vem, que é o ruim que vem para sua mente. Então, o ser humano ele já tem essa facilidade de o quê? De pensar, de ter os pensamentos ruins e ainda poder argumentar e confirmar isso. O tempo todo você, se alguém fala uma coisa para você, por exemplo, de ruim, principalmente se for de você, às vezes essa pessoa que está recebendo isso, ele vai começar a observar, ele vai ter esses pensamentos que afirmam realmente isso. Aí ele vai falar, nossa, realmente é isso. Mas é isso mesmo. Eu fui feita para realmente viver o resto da minha vida sozinha. Porque desde a minha infância eu ouvi isso. E aí, cada coisa que acontece ali no dia a dia dela, ela vai colocando para esse mundo, ela vem trazendo para cá. E aí, o copo, né, vai transbordando, porque nunca esvazia, sempre está enchendo ele. E aí, é uma coisa mesmo que você tem que procurar. Eu falo para você, Mara, que quando tinha, eu tinha 12 anos, eu tinha uma vida muito agitada em relação à minha família. Aconteceram muitas coisas lá, porque minha mãe também nessa época ela não era crente também, ela não conhecia a palavra de Deus. Ela veio, ela era adotada, né? Devido a ela ser adotada, então ela teve muitas coisas acontecendo por lá, né? Nessa adoção, com essa vida dela, ela teve muitas turbulências lá. E ela casou e foi morar lá na roça e teve filho muito nova também, e isso tudo. Então, assim, quando eu tinha 12 anos, eu tive que começar a carregar minha família. Eu senti isso.
que eu tinha que ajudar a minha mãe e o meu pai. E eu era uma criança. E aí isso começou a trazer ansiedade em mim, me atrapalhar na escola, falta de concentração. Mas ainda era muito cedo, a gente não sabia sobre isso da mente, né? Quando eu casei, eu tive meu primeiro filho, eu tive crises de ansiedade, porque eu era aquela pessoa que estava sempre preocupada em deixar a casa arrumada, e agora que eu tenho filhos, eu não consigo deixar a minha casa arrumada, porque a gente sabe que criança demanda muita atenção. Sim. Mara, mas eu vou falar, eu comecei a sentir aquelas crises de ansiedade muito forte. Eu não sabia o que era. O meu marido me levava no médico, o médico fazia todo tipo de exame. Não, ela não tem nada, tá tudo bem. Os exames de sangue estavam tudo bem. Então, não tinha uma causa ali, uma causa fisiológica, né? É fisiológica, eles falam. Sim. Então, não tinha também uma causa biológica, porque, assim, biológica talvez tinha, né? Porque minha mãe, ela era muito ansiosa. Então, o que acontece? Até eu entender. Aí, uma vez, um dia, uma enfermeira chegou em mim e falou assim: olha, uma vizinha minha. Ela falou assim: Vânia, por que você não vai no psiquiatra? E aí, quando ela colocou essa palavra para mim, era muito novo ainda. Naquele tempo não tinha a internet que a gente tem hoje ainda. E aí, como eu pesquisava, né, tava até sem internet em casa. E aí eu falei psiquiatra, eu já sabia que cuidava da mente, mas para mim só cuidava de pessoas específicas, pessoas que estavam mesmo extremamente, né, que eu não Adoecidas. vou falar a palavra aqui, né? Oi? Adoecidas. Pessoas adoecidas. Isso. Mas eu não posso falar a palavra aqui, senão o Instagram vai estranhar. Mas então, isso, eu falei, não preciso ir lá. Pensei, eu vou sarar sozinha. Meu marido falava, meu bem, já te falei, fica tranquila, deixa essa casa pra lá, fica de boa, vai descansar, vai tranquilizar, fica tranquila. Para de se preocupar com tanta coisa, porque assim, eu não consegui deixar minha casa arrumada, porque era criança pequena, então não conseguia deixar arrumado do jeito que eu queria. Sim. Então, isso me causou ansiedade, estava me causando, além das outras coisas que estavam acontecendo em volta da gente, que vinha a preocupação. Só que, graças a Deus, pelo menos eu dormia bem, que é o que me ajudou muito, né? Então, não me atrapalhava o sono. Eu descansava realmente a mente. Mas olha só, eu tendo essas crises de ansiedade, eu não fui procurar um psicólogo e nem psiquiatra. Eu já me assustei com a palavra psiquiatra. E psicólogo eu já sabia que existia naquela época, mas é tipo, onde eu vou procurar um psicólogo? Onde tem esse doutor, né? Então, era muito assim, sem informação, você não sabia, não era todo lugar que tinha. Agora, hoje, não. Existem psicólogos para todo lugar. Psicólogos online. Já pensou se eu tivesse a oportunidade de fazer online naquela época? Nossa. Né? Que é a modalidade que eu mais tenho atendida é online. Eu trabalho lá no setor aeroporto, mas na verdade aqui é online. A clínica online ela tem saído mais, graças a Deus. As pessoas estão também entendendo que é melhor ela ir no online de que ela deixar de ir no presencial, já que ela não tem como ir no presencial. Então, se naquela época eu tivesse online, para mim, eu soubesse que o que eu tinha era ansiedade, crises de ansiedade, e que o psicólogo poderia me ajudar, eu tinha ido. Aqui a Rosinete falando, antes eu tinha medo de ir no psicólogo. Tá vendo? Causava medo, porque assim, você não sabe que realmente o que ele trata realmente. E se eu for lá e eu tiver uma coisa muito grave, né? Uma doença grave, aí já começa todos os pensamentos do ansioso, medo de ter uma doença, porque tem muita gente que tem esse medo. Então eu não procurei. E eu muitas vezes passei muito mal. E acontece que eu não tomava nenhum tipo de remédio. Fiquei. Aí tem aqueles tempos que você melhora, aí você fica de boa, depois começa de novo, as crises, depois você fica de boa. Foi bem assim em mim. Mas depois, quando foi bem severo mesmo, e eu fui. Aí tive mais outro, meu filho, e aí foi bem difícil mesmo que eu tive. Aí eu já tinha nas minhas mãos, né, a internet, o celular, eu já pesquisava muito, já sabia realmente o que eu precisava realmente procurar um especialista, e eu fui, né? Eu fui no psicólogo, na psicóloga, mas eu não gostei muito, assim, do jeito que ela me abordou e tal,
Mas tá bom, eu vou mais em outra, né? Eu vou em outro atendimento dela, porque é a primeira vez que eu fui lá, então não dá para ela realmente me falar nada. Eu fui novamente, aí ela me falou algumas coisas que me acendeu uma luzinha, né? Sempre tem isso na terapia. Acende aquela luzinha assim, opa, tudo Insight, como dizia uma Freud. insight. E aí eu tive aquele insight que eu precisava de olhar mais para mim, que eu existia, eu sou uma pessoa. E quando você descobre isso, que você tem direito, porque não é aquilo que você viu lá na infância, que você tem que fazer isso, aquilo, sim, aquilo outro, pensando, preocupado em sempre agradar as outras pessoas, porque eu tive um momento na minha vida que eu me senti, né? Não é que fizeram isso comigo, mas eu me senti rejeitada, abandonada. Então, esse complexo da rejeição e do abandono, ele veio para a vida adulta, então agora eu tenho que agradar as outras pessoas para mim não me sentir rejeitada, porque eu sempre vou me sentir ali aceita por elas. E, e aí Então, foi você fala difícil. isso. Você trazendo aí um relato, né, da sua história. Obrigada por isso. A gente você trouxe aí um dos aspectos da ansiedade chega na nossa vida. Quando a gente começa a se encher de malas, né? A gente começa a se encher de bagagens que não são nossas, que a gente não tem que carregar. E aí a gente chega numa fase da nossa vida, e a sua foi quando chegou o seu primeiro filho, que você estava tão carregada de tantas coisas, tanta bagagem, tanta cobrança, que aí não dava mais, aí você não conseguiu, aí você, sabe, cedeu, né? Cedeu à ansiedade. Porque eu vi uma fala esses dias, eu não me lembro onde, que falava, vamos cuidar das crianças, vamos estruturar crianças para ter adultos saudáveis. Achei muito interessante isso. Porque hoje a gente parece que vai pega a criança, hoje não, principalmente na nossa época. Hoje já tem mais esse cuidado, mas na nossa época parece que a gente era feito meio que no tapa, né? Ia jogando, né? Massa na gente, reboco na gente, todo jeito de qualquer jeito ali, sem estrutura, sem alicerce, sem nada. Então a gente chegou a adultos que estavam por dentro, pesado por fora e oco por dentro. Não tinha ali uma coluna bem feita, um alicerce bem feito. E aí a gente desmoronou, né? E aconteceu isso com muito de nós. E buscar ajuda, como você falou, era tão difícil hoje, graças a Deus, e aí é uma coisa que a gente também foi uma dos benefícios da pandemia, que foi o boom, né, da psicologia, veio nessa pandemia agora, foi o boom da psicologia e essa possibilidade, porque antes, né, era muito difícil o atendimento online. Sempre teve, mas eu lembro que o CRP exigia da gente um cadastro que tinha que ser feito no CRF, e aí lá no CRP, CFP, e a gente tinha que fazer um cadastro, tinha todo um processo para atendimento online. E aí na pandemia veio falar, não, agora pode usar o WhatsApp, pode usar o Meet, vamos lá, que o povo está precisando. E abriu-se um leque, uma porta de visibilidade para nós, profissionais dessa área de saúde mental, e também a facilidade para as pessoas nos buscar. Então, a paciente, ela fala assim, olha, eu vou me casar. Eu já falei com meu esposo, como arroz com feijão, ou arroz puro, mas eu não fico sem a minha terapia, sabe? Ela já faz há um bom tempo, e é uma paciente que hoje já consegue lidar com muitas coisas, mas ela fala, não quero abrir mão, ainda não me sinto preparada para abrir mão, para dizer, não, não preciso. Ainda não chegou essa hora para mim. E é bem isso, é a questão de priorizar, de se priorizar, né? A gente está caminhando para o final da live, eu quero, antes de dar a oportunidade das últimas palavras, eu quero agradecer muito, muito, muito você. Dizer que sou muito grata, né, por te conhecer, por você fazer parte do meu ciclo de convivência e que te admiro muito, né? Dizer às pessoas que estão assistindo agora, que vão assistir depois a live, que ela fica gravada no Instituto na Alma, né, que indiquem para outras pessoas assistirem. A gente tem várias lives lá no Instagram do Na Alma, lives sobre adolescente, lives sobre avaliação psicológica, várias lives a gente
quer tentar fazer uma live a cada 15 dias, trazer, né, esse esclarecimento, que a função do Instituto na Alma, ele veio para isso. A gente quer uma coisa que traga esclarecimento para as pessoas e uma visibilidade para profissionais. O Pensamento na Alma, que foi fundado pela minha amiga Loane, né, eu e a Nathalie somos convidadas dela a estar com ela nesse projeto. A visão dela sempre foi essa, dar visibilidade ao profissional da área da saúde mental e abrir portas para aqueles que precisam de ajuda, né? Te agradeço muito, agradeço a todos que estão assistindo aí, que participaram, né? A gente precisando, pode deixar perguntas depois, se for pergunta para a Vânia, ela vai responder, para mim vai responder, eu respondo, tem os outros profissionais que podem responder, e aí eu quero que você fique com a palavra agora para a gente encerrar. Para finalizar aqui, eu quero falar, deixar aberto também para quem for assistir depois, que nesse mês de agosto e mês de setembro estarei aberta, né? Eu vou colocar aí para o primeiro atendimento um preço muito simbólico para quem está necessitando mesmo de uma terapia, né? Quem precisa, quem está com crise de ansiedade, depressão, que está pensando em desistir da vida, esse primeiro atendimento é um valor muito simbólico para ajudar essa pessoa a sair, né, um pouquinho, dar um alívio para essa pessoa. Então, nesse mês de agosto e setembro, já estou fazendo assim, né? Quem quiser pode olhar no meu Instagram, que já até tem uma postagem lá sobre a depressão, e você pode ver. E também quero agradecer muito, porque o Instituto é na Alma, é um prazer estar aqui e obrigado pela oportunidade a todos do Instituto. E isso é muito lindo, né? Porque hoje nós precisamos disso, é de levar mesmo conhecimento. Como eu disse aqui, eu não procurei atendimento na época porque eu não sabia quem procurar, mas quero agradecer a você, irmã Mara, e que Deus possa abençoar grandemente mesmo pela oportunidade. Eu também te admiro muito, eu falo mesmo, eu quero ter mais convívio ainda, né? Para a gente se conhecer mais ainda. Mas graças a Deus, eu louvo a Deus pela sua vida, né? E por ser esse instrumento de Deus na vida das pessoas, dos seus pacientes também, porque cada um de nós temos algo, né? Para ajudar, e isso é maravilhoso. Eu acho que quem cuida da mente hoje está cuidando do computador central, né? Então, assim, o comando está aqui. É o que as pessoas acham que o comando está no coração, né? Porque as pessoas dói a alma, elas falam, ai, tá doendo meu coração, porque ela sente dor aqui. Isso. Então, não tem como você falar, ai, tá doendo a minha alma. Não tem como, né? Então, assim, as pessoas precisam mesmo de informação e hoje não tem ninguém que concorre com ninguém, gente. Porque tem muita gente que fala, concorrência. Não tem ninguém, o mundo é cheio, ainda mais agora com online. Eu que agradeço demais. Esses dias eu ouvi de uma pessoa, falou assim, eu te fiz uma pergunta, obrigado por ter me respondido. Me fez uma pergunta pelo Instagram e eu respondi. Nossa, obrigada por você ter me respondido, porque hoje em dia, quando a gente vai abrir a boca para falar com um psicólogo ou com um advogado, tem que ter dinheiro. Falei, não é bem assim, né? E assim, nós como profissionais, sim, a gente é nossa profissão, mas a gente faz com tanto prazer. E é claro, se tem alguém que está precisando, né? A gente não deixe de procurar por isso. Não deixe que a sua primeira pergunta seja qual é o preço. Procure um profissional, converse com ele. Se for inacessível para ele, né, às vezes ele tem um custo alto de espaço de trabalho, de formação, então ele vai te indicar alguém que possa te atender por um valor mais acessível. Eu costumo dizer, às vezes quando o paciente fala assim, eu vou parar um tempo, estou um pouco sem dinheiro, eu falei, não, calma aí, peraí, a gente tem uma relação, né? Não é assim, você vai me abandonar. Então, procura, conversa primeiro, não se deixe para depois, não deixe seus filhos para depois, não deixe aquilo que é o mais importante, né? Você está bem, eu falo para todas as mães, se você estiver bem, vai ser muito mais fácil com o seu filho. E se for o caso, você precisar de ajuda para o seu filho, procure ajuda para o seu filho, né? São nossos bens mais preciosos. E nunca deixe de se cuidar. Eu agradeço a todos. Mais uma vez te agradeço, Vânia.
E a gente vai poder ter outras oportunidades de conversar. Agradecer a todos pela live.